E agora a gente vai conversar com o Fernando Horta, historiador e professor, com quem eu adoro conversar também, tenho o maior prazer de te receber por aqui. E estou super feliz de receber Calejão e Horta aqui, logo na minha reestreia. Fernando, conte-me como você tá, tudo bem? Tá mais barbudo? Tudo bom, Thalita? Grande beijo pra você. Bom te ver de volta. Bom te ver felizona aí. Esse negócio de bronquiolite assusta a gente mesmo. Eu tenho três, né? Minha terceira é pequenininha, mas já está aí com seus 6 aninhos. E a gente tem uma escritora americana, não me lembro qual foi, que disse que ter filhos é como ter o coração fora do peito, né? Então você está sempre segurando ali, apavorado com o que pode acontecer. Mas é a razão da gente existir. No final das contas, todas as perguntas do mundo vão estar ali respondidas, e o legal é que você dá um nome para aquilo ali, né? Então, você quer chamar ela de Estela, você chamou ela de Estela, você levanta todo dia de manhã. Por que você está feliz hoje? Por causa da Estela, e assim a coisa vai. De alguma maneira, a gente recuperou um pouco isso no Brasil, né? O Brasil voltou a ter um presidente que, de alguma maneira, é entendido como um paizão. As pessoas tratam isso, né? Chamam esse. Durante a campanha foi muito engraçado, várias vezes as pessoas vinham falar comigo e diziam assim: Painho, Painho vai resolver. E as primeiras vezes eu perguntava: quem é Painho, né? Painho não é a forma como o povo brasileiro, ou uma parcela significativa do povo brasileiro, se refere a Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, sabe, vocês sabem que eu saí antes, né, do resultado das eleições, então eu deixei de comentar com os queridos entrevistados aqui do Bom para Todos sobre esse novo Brasil que a gente está vivendo. Então, vira e mexe, eu vou retomar. Eu sei que já é assunto passado, mas eu vou querer retomar essa vitória que a gente teve no final do ano, para a gente conversar sobre tempos futuros e as perspectivas. E é isso. É, Quero saber de você. Bom, mas vamos partir para o internacional, Fernando, porque eu quero te ouvir sobre Chile, na verdade, já que eu não tive tempo de conversar, inclusive, com o César sobre isso. Eu quero muito partir daí para a gente, inclusive, falar sobre o Brasil também, porque acho que rola essa relação. O Chile, os partidos de direita no Chile venceram, então, a eleição para constituir a comissão ali que vai reescrever a Constituição do país. É uma derrota, quero saber como que você vê nessa questão, mas é bastante problemática, né? Porque, enfim, são partidos de extrema direita que agora vão poder redigir uma nova Constituição. A gente tinha expectativas muito grandes em relação a essa última comissão que escreveu a Constituição, que era uma Constituição bacana, mas a população, enfim, acabou que não aceitou, a Constituição não passou e agora vai ser reescrita por partidos de direita. Como que você viu isso? A que você atribui, inclusive, esse momento ali no Chile? Então, Thalita, eu acho que o que está acontecendo no Chile não é só no Chile, né? Nós temos outros países também de governos de esquerda que estão tendo problemas, né? Devem servir aí para que a gente faça uma reflexão disso no Brasil. O Gabriel Boric, desde o início do seu governo, vem trabalhando numa perspectiva de conciliação de classes. Em diversos momentos acabou tomando decisões e ações que se aproximam muito do que seriam posturas liberais na América Latina. Eu acho que ele acaba, por conta disso, empacotando um pouco a diferenciação que se fez lá no início entre esquerda e direita, e quando ele passa, então, a tentar eliminar uma polarização, ele perde força política. Né? Então, nós vivemos na América Latina um processo de polarização, e algumas lideranças dizem: olha, eu não quero mais isso, eu quero controlar, vamos dizer assim, voltar a estabelecer um centro político e me aproximar dele. O que nós estamos vendo é que todas as lideranças que assim o fizeram estão tendo problemas para fazer isso. Quer dizer, o próprio Petro recentemente, né, teve que colocar um ministro das Finanças, que seria o nosso ministro da Economia, mais alinhado à esquerda, porque estava tendo problemas nessa situação. Então é importante que a gente perceba isso, porque em grande medida, uma das vantagens da direita ou da extrema-direita nesse nosso mundo digital é que a sua comunicação ela é mais direta, ela suscita questões de menos necessidade de decisões morais. Quer dizer, você estabelecer o que é certo, o que é errado, quem é bom, quem é mal, qual o caminho que eu tenho que seguir. Dentro do discurso da direita é mais simples, é mais fácil, o que faz com que ela acabe ganhando pujança nesse processo de comunicação, apresentando problemas sociais de uma forma que parece ser mais efetivo, mais direto, mais dinâmico, inclusive, para resolver
do que a esquerda, que muitas vezes fica perdida em dúvidas, em concepções, em posições. Então o que acontece no Chile foi isso. Além do que o Gabriel Boric se desgastou com alguns grupos no Chile bastante fortes, especialmente aí da parte trabalhadora, né? Na ideia de tentar fazer uma transição já para uma economia verde, né? De tentar trazer a economia chilena para um espaço de modernidade, ele acabou se indispondo com uma parte importante de trabalhadores que vivem do processo extrativista, que vivem e que necessitam ainda da indústria do cobre, né? E isso provocou uma série de desgastes lá. Eu acho que é importante a gente refletir um pouco aqui no Brasil. É claro que Gabriel Boric não é Luiz Inácio Lula da Silva, não tem um décimo da história que Luiz Inácio Lula da Silva teve, mas é importante a gente refletir e lembrar sempre que a esquerda ganhou com um projeto, a esquerda ganhou com um programa e a esquerda ganhou, acima de tudo, com as esperanças de uma parte significativa da população. E que se de alguma forma a gente abandonar isso, a gente coloca em risco a continuidade do projeto político que foi tão lutado para que a gente pudesse chegar aqui, né? Você fala sobre essa questão da comunicação de esquerda, né? E a gente já vem discutindo isso há um tempo. Você já falou algumas vezes sobre essa questão aqui no Bom para Todos, a gente já conversou sobre isso. Como que você vê hoje em dia aqui no Brasil essa questão da comunicação de esquerda sendo trabalhada? Você acha que há uma narrativa, essa palavra, né, que a gente passou a odiar, essa questão da narrativa, né? Mas como que você vê essa luta de narrativas aqui no Brasil? Porque a gente tem a CPI dos atos golpistas para acontecer, não sei se vai acontecer, né? Há rumores de que a própria oposição não quer mais que ela aconteça, enfim. Mas como que você vê essas narrativas por parte de direita e esquerda hoje aqui no Brasil e dentro disso essa discussão sobre os atos golpistas? Conta pra gente. Olha, Thalita, para começar, eu não acho que a gente tenha que ficar com medo de usar o termo narrativa, não, viu? A gente usa o termo narrativa no sentido de que a gente reconhece que a nossa visão de um mundo é uma entre tantas outras que estão ali se colocando, né? Então há uma disputa sobre visões de mundo que é, na realidade, uma das essências da própria estrutura de disputa política, né? Nós temos um problema na comunicação de esquerda, porque, na realidade, nós temos 3 níveis de comunicação de esquerda no Brasil, né? Nós temos a comunicação dos partidos, nós temos a comunicação das figuras de esquerda, dos políticos de esquerda, e nós temos a comunicação do governo, né? Eu penso que nenhuma delas está andando de forma sinérgica, obviamente, elas estão muito díspares e nós temos dificuldade para nos comunicar efetivamente com grandes grupos de pessoas, mesmo utilizando aí as plataformas. Me preocupa demais a comunicação efetivamente do governo, porque ela trabalha, Thalita, isso é importante que as pessoas compreendam, a comunicação do governo ela trabalha num espectro essencial da política que é explicar o governo para as pessoas, né? Onde é que nós erramos ali? Isso já foi detectado há muito tempo. Nós erramos ali na passagem do governo Dilma, do primeiro governo Dilma para o segundo governo Dilma. Nós erramos porque nós acreditamos que transformar a vida material das pessoas seria suficiente para que nós transformássemos também a condição de entendimento dessas pessoas a respeito do seu mundo, né? Então, se eu estou trabalhando mais, eu estou recebendo melhor, porque o salário mínimo aumentou, eu estou tendo mais emprego, meu filho tem condições de entrar numa universidade, a minha vida modificou, logo nós acreditávamos que seria simples as pessoas compreenderem que isso é parte de uma esfera política, de um programa político, de ações políticas ali tomada. Só que no meio desse processo entrou definitivamente alguns grupos de pessoas explicando essa modificação material de outra maneira. Quer dizer, as igrejas evangélicas entraram explicando que aquilo era essencialmente Deus, os liberais entraram dizendo que aquilo ali era o restinho de que tinha de livre mercado e de livre, né, concorrência, e portanto do capitalismo. Então, obviamente que os milicianos foram ali explicar como era importante essas modificações a partir do trabalho que eles realizavam de proteção das comunidades, e nós ficamos a ver navios, quer dizer, nós ficamos fazendo as transformações, mas não conseguimos nos comunicar com a população. E eu tenho a impressão que a gente está um pouco nisso nesse momento. E aí, mesmo as coisas que a gente acaba fazendo muito corretamente, como, por exemplo, recolocar os projetos que o presidente Lula vem colocando, como, por exemplo, o Brasil Sorridente, que você falou agora no início, acaba tendo um problema, porque quando isso chega na população, a população acaba tendo uma explicação diferente. Eu já ouvi, por exemplo,
exemplo, uma narrativa toda colocada nas redes de que o salário mínimo estava aí crescendo porque o presidente Lula tinha voltado, então, a desobedecer os parâmetros de economia e por isso estava colocando o Brasil num perigo. E aí, gente, a gente começa a perceber a importância de uma comunicação um pouco mais direta, que pode ser um pouco mais difícil porque a gente comunica coisas mais complexas, mas que é essencial nessa disputa política. Sim. Deixa eu trazer uma informação aqui, que vem da Daniela Lima, da CNN. Ela teve acesso a mais áudios do celular de Ailton. Ailton, que foi preso na semana passada, naquelas buscas pessoas próximas a Bolsonaro, por conta da falsificação da carteira de vacinação, né? Bom, nesse áudio, o Ailton discute o golpe com Elcio Franco, que era do Ministério da Saúde, mas na época ele estava atuando, inclusive, na Casa Civil, o que torna tudo isso ainda mais grave, né? Essas mensagens de áudio, então, colocam esse coronel do Exército, funcionário de confiança do governo Bolsonaro, que é ex-número 2 do Ministério da Saúde e assessor, então, da Casa Civil, no centro dessa trama golpista. O Elcio, em conversa com o ex-major Ailton Barros, que está preso, como eu disse, relatou o temor do então comandante do Exército de ser responsabilizado por uma eventual tentativa de golpe. Então, isso Daniela Lima, na CNN, está dando agora através do acesso que ela teve a áudios do telefone de Ailton Barros. Horta, tudo isso pode aparecer, inclusive, nessa CPI dos atos golpistas, né? Que quero te ouvir sobre essa CPI, sobre como você acha que ela pode funcionar, sobre ser um tiro no pé da oposição, que também lutou muito para que ela acontecesse. Como que você está vendo essa CPI e o que pode aparecer a partir daí? Thalita, primeiro a gente tem que ver, claro, você é jornalista, né? Não é a sua função questionar isso, mas eu acho que o governo devia ver, o governo e o judiciário, quem é que está vazando todas essas conversas, né? Porque é importante que vaze, mas quer dizer, importante que vaze. É importante que nós tenhamos acesso a isso, mas que não fique sendo vazado, né? Um conversinha aqui, um conversinha lá. Acho que era importante as pessoas terem acesso a esse processo todo, que me parece bastante cabeludo, no sentido de que acho que nós estamos caminhando por uma senda que deve, lá no fundo, apontar provas muito concretas contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, há que se tomar um certo cuidado a respeito disso. Agora, a CPI, em realidade, enquanto ela era vista como uma forma de desgaste do governo, a oposição estava achando tudo maravilhoso. Quando o governo resolveu centrar armas na CPI e dizer, não, agora nós vamos fazer isso de forma direita, aí a oposição começou a se sentir um pouco deslocada, até porque o governo manobrou muito bem ali e conseguiu maioria nessa CPI. Quer dizer, imagina-se que ele deve ter 20 dos 32 assentos da CPI, 20 devem ficar com o governo. Quer dizer, isso é uma maioria muito confortável, o que pode efetivamente fazer com que a oposição abandone literalmente essa ideia, porque percebe que aquelas táticas que foram utilizadas na CPI do Covid não vão funcionar agora, né? Seja porque nós também temos pessoas capazes de realizar aquelas táticas, seja porque elas já são velhas, já se conhecem, e o farto material de prova que nós temos hoje talvez seja até maior do que se tinha na época da CPI da Covid. Então, eu acho que nesse momento a oposição embarcar nisso seria um tremendo tiro no pé. Agora, a questão que fica qual seria a alternativa que ele teria? Porque me parece que as investigações, tanto da Polícia Federal, quanto efetivamente dos próprios, que é da Polícia Federal também, mas aquelas mais ligadas aos inquéritos de fake news e dos atentados ao Estado Democrático de Direito brasileiro, elas vão acabar, de alguma maneira, encontrando provas muito substanciais. E aí Jair Bolsonaro não vai ter muito o que fazer. Eu imaginava que ele voltaria ao Brasil para articular politicamente um tipo de defesa, mas me parece que ele não tem conseguido fazer isso. O que me preocupa, porque eu não sei se isso, em grande medida, demonstra uma fraqueza
visceral dele, e ele de alguma maneira já está se vendo preso, ou se na realidade existe algum coelho ainda dentro dessa cartola que precisa ser retirado, porque vamos lembrar que todos os partícipes do golpe do 8 de janeiro, com exceção do Anderson Torres, estão ocupando os mesmos espaços, né? Nós não tivemos nenhuma grande mudança a respeito disso de lá para cá, tanto partes militares, figuras militares, como figuras políticas continuam nos seus espaços, então o governo tem que levantar o olho com isso. Que coelho seria esse? Você tem um palpite? Pois é, a gente vive um país em que as instituições democráticas elas são muito jovens, né? Se você for parar para pensar quanto tempo nós tivemos de democracia mesmo, não chega a 50 anos no Brasil, né? Então, nessas instituições frágeis, nós sempre ficamos com o pé atrás a respeito de um levante de algum grupo, sejam militares, sejam políticos, nós temos motivos de sobra para ver que isso já aconteceu várias vezes, quer dizer, o próprio golpe contra Dilma Rousseff foi um exemplo desse tipo de situação. E quando você tem um parlamento tão contrário, arredio, perverso como nós temos hoje, quando você tem figuras no espectro militar que mexe e vira, continuam sendo sempre os mesmos indivíduos com as mesmas relações, dizendo as mesmas coisas, e quando você tem um grupo de empresários dispostos efetivamente a gastarem alguma parte significativa de suas fortunas para terem seus projetos políticos atendidos por cima dos interesses do povo, você percebe que a gente no Brasil tem que andar sempre com, vamos dizer assim, olhos atrás da cabeça. E é nesse sentido que eu acho que o presidente Lula, de alguma maneira, vem trabalhando com um pouco de calma nesse processo, porque a correlação de forças, Thalita, no Congresso Nacional especificamente, mas de um modo geral, dentro das instituições, ela não é nada favorável para a gente da esquerda. E a gente sempre tomar esses cuidadinhos aqui, né? Eu tenho a impressão, especialmente vendo Lira como o presidente da Câmara, que se o presidente Lula piscar, essa gente toda tenta fazer um levante novamente, quer dizer, o 8 de janeiro segue de alguma maneira em stand-by, ali esperando qualquer coisa que venha a acontecer. Espero que nada aconteça, mas sabe-se lá, né, Thalita? Você já deve ter respondido isso, se não aqui, talvez em outras lives, mas você comentou agora que as investigações devem apontar, né, em relação ao golpe, aos atos golpistas, devem apontar para Bolsonaro. Você acredita que ele vai ser preso? A gente vai chegar a assistir essa prisão? Ah, sim, acredito que sim. É condição sine qua non, é condição imperiosa das instituições brasileiras se fortalecerem a prisão de Jair Bolsonaro. Dada a amplitude, a violência e a profundidade dos crimes cometidos por Jair Bolsonaro, porque a gente está falando aqui de uma pessoa que é responsável direta por 700 mil mortes, que é responsável direta por uma gestão desastrosa na pandemia, que é responsável direto por genocídio Yanomami, que é responsável direto aí, pelos desvios de presentes caríssimos que foram dados ao Brasil. Isso só os crimes que nós conhecemos hoje, sem falar em rachadinha, sem falar em cartão corporativo, sem falar em uma série de outras questões que a gente tem que colocar. Então é uma condição essencial que Jair Bolsonaro responda pelo que fez para as próprias instituições brasileiras se fortalecerem. Agora, isso não é um processo rápido, Thalita. Você não pega uma pessoa que foi presidente de um país, que teve mais de 50 milhões de votos em determinado momento da sua vida e simplesmente coloca essa pessoa dentro da cadeia. Há que se ter um processo de consolidação, tanto de provas concretas e claras que possam efetivamente dar lastro para essas decisões, quanto efetivamente de um trabalho de destruição simbólica, né, daquelas camadas de proteção, como eu costumo dizer, que os políticos acabam construindo em torno de si. Quer dizer, Jair Bolsonaro foi deputado e tinha uma forte proteção institucional, depois vai ser presidente. Nesse processo todo ele vai acabar construindo a camada de proteção do líder nacionalista, honesto, pai de família, e tudo isso precisa ser destruído antes que efetivamente você possa colocar essa figura em condição de ser, vamos dizer assim, de ser punida pela justiça, né? Então é uma figura política muito grande. Se nós olharmos, esse trabalho foi feito com Luiz Inácio Lula da Silva a partir de fatos que não eram verídicos, né? A construção de provas e de narrativas contra o Lula durou quase 2 anos, todo dia na televisão, e aquilo foi um desgaste que permitiu que a oposição pudesse levar a cargo aquele golpe. Nós agora temos que fazer alguma coisa no sentido de desgastar Jair Bolsonaro para que ele acabe
acabe não tendo postura de mártir, porque isso é tudo que ele quer, né? Ser colocado na condição de mártir que lutou pelo Brasil e então foi punido pelos corruptos, e é tudo que a gente não pode fazer. Então vai acontecer sim, nós vamos acabar vendo ele preso, mas acho que vai demorar ainda. Nós vamos consolidando provas e mais provas, vamos atacando basicamente todas as construções simbólicas que ele foi fazendo, a ponto de deixar ele nu em algum lugar, e aí sim a justiça se fará presente. Ainda comentaremos juntos esse fato, então, essa notícia aqui no Bom para Todos, né? Espero, Thalita, espero olha, com muita esperança que isso aconteça. Não é? Há tempos a gente está esperando essa notícia. Fernando, muito obrigada. É sempre um prazer te ouvir, te receber por aqui. Que a gente tenha vários outros encontros durante agora esse ano todo. Um beijão para você e até a próxima. Canal do Conde, pessoal. Canal do Conde, olha eu. Canal do Horta. Canal do Horta, é só vocês acessarem também, Fernando Horta. Ele faz as lives, tem o canal do YouTube, você encontra super fácil procurando pelo nome dele ali no YouTube. Então acessem também, façam parte e prestigiem o Fernando Horta. É isso, agora sim, um beijo. Obrigado, Thalita. Grande beijo para você, um beijo para o pessoal do Bom para Todos, um abraço para o Alan. A gente se vê, acho que na semana que vem. Grande abraço.